Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Deus é bom, maravilhoso. No livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 12 em diante, diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Deus decidiu assim, diga comigo, Deus decidiu assim. Uma vez mais, Deus decidiu assim. Amém, glória a Deus. Então na semana que passou, terminei a minha fala aqui, sobre a experiência que Moisés, ele teve, e quando Deus escolheu ele para livrar o seu povo, livrar o povo do Egito, livrá-lo daquela grande nação e do poder de Faraó. E a gente vê nesse texto aqui, paralelo, com aquilo que nós falamos. Então, Êxodo 3:11, que diz Moisés, pergunta a Deus, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés não estava sendo, então, designado para uma missão qualquer. Hoje, quando estava meditando um pouco mais, se fosse nos nossos dias, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, alguns dizem talvez 4 a 5 milhões que saem lá do Egito, homens com seus filhos e mulheres, naqueles dias era uma situação, se fosse hoje, você ia pegar uma mensagem no WhatsApp, ia mandar para um, outro para outro, e quando vê, os 5 milhões receberam a mensagem. Mas naqueles dias ali não era assim não, ou seja, eles receberam uma palavra e aquilo tinha que ser divulgado, então, entre todas aquelas pessoas para que eles pudessem chegar e tomar essa decisão. Então, não era uma nação qualquer, às vezes a gente fala o Egito, não era uma nação qualquer. Vamos olhar hoje para a nação mais poderosa do mundo, naqueles dias era o Egito. Então Deus, ele chama Moisés para essa missão, e ele não tinha para se encontrar com uma pessoa qualquer, ou seja, era Faraó, uma pessoa responsável por todo o Egito, muito temido, porque ele tinha poder, ou seja, para matar e para deixar pessoas vivas. Então ele decidia quem vivia e quem morria. Então não era qualquer pessoa que Moisés estava sendo enviado, Então, conforme nós lemos, e a gente viu bem claro que naqueles dias, todo aquele tempo que Moisés ele passa lá, nunca Faraó consegue tocar em Moisés, nunca consegue tocar em Arão. E nós sabemos porque Deus havia escolhido eles, Deus havia um propósito para a vida deles. E por isso nós sabemos também que Satanás, como foi ali com Moisés, como foi através de Faraó, Satanás, ele nos odeia. Você tem que ter isso muito claro. Satanás, ele nos odeia, mas ele não pode nos destruir. Amém? Por quê, pastor? Porque nós somos escolhidos por Deus. Porque nós somos escolhidos por Deus. Então ele não pode, a não ser que eu, Roberto, eu permita que ele possa agir na minha vida. Senão ele não pode. Ele não tem condições, E como que isso acontece, pastor? Quando eu não creio na obra que Jesus fez por mim.
Às vezes é muito fácil, às vezes as pessoas pensam, pastor, se eu cometer um pecado grave, então eu estou permitindo Satanás. Não, não é questão de pecado grave ou pecado menos grave. A questão é eu não crer no que Jesus fez por mim. Essa é a questão. Quando eu não creio na obra que Ele realizou por mim, quando eu não creio, por estar em Cristo, que eu sou uma nova criação, quando eu não dou ouvidos àquilo que a palavra fala ao meu respeito, então cabe a mim e somente a mim. Às vezes as pessoas querem que outros creem por nós, mas não é, isso é uma responsabilidade nossa, então cabe a nós, somente a nós, crermos que nós somos de Deus e o maligno não pode nos tocar, amém? Então não pode me tocar, mas ele sempre vai procurar investir contra a minha fé e a minha identidade, a minha nova identidade. Então ele não pode mudar a minha filiação, mas ele pode gerar dúvidas em relação a ela. Ele não pode mudar quem eu sou, essa nova criação que eu sou, essa nova identidade que eu tenho, mas a especialidade dele é gerar dúvidas. Então, o Satanás, ele é especialista em gerar dúvidas. Sempre que você vem, a Bíblia deixa bem claro, dúvidas elas não vêm de Deus. Então, se não vem de Deus, vem do maligno. Então o diabo, ele é especialista em fazer o quê? Gerar dúvidas. Dúvidas em relação a Deus, dúvidas em relação à nossa herança, dúvidas em relação à nossa identidade, dúvidas em relação à nossa nova filiação, dúvidas em relação àquilo que Cristo ele fez por nós, aquilo que ele nos deu de graça. Essa é a especialidade dele, gerar dúvidas. Então a palavra de Deus deixa bem claro que a pessoa que duvida, ela não recebe nada de Deus. Então o diabo sabe que ele não pode mudar quem eu sou, mas ele pode gerar dúvida. Se eu tenho dúvida no meu espírito, eu não recebo nada de Deus. Se eu não estou recebendo nada de Deus, eu também não posso ir contra Satanás. Então essa é a especialidade dele. E a Bíblia deixa bem claro, então essa pessoa que duvida é como aquela pessoa que é agitada no mar, levada de um lado, levada de outro, e ela não recebe nada. Então veja como é muito importante nós entendermos isso. Então foi Deus que nos escolheu, e Ele nos escolhe com propósito, e esse propósito é de glorificar a Deus naquilo que a gente vem a realizar, naquilo que a gente vai realizar. E Moisés, ele faz uma pergunta para Deus sobre ele. Ele faz uma pergunta para Deus: Deus, quem sou eu? Vocês lembram quem estava na semana passada? Ele faz essa pergunta: quem sou eu para ir contra Faraó? Quem sou eu para ir de encontro a Faraó? Quem sou eu para abrir a minha boca diante de Faraó? Gideão, ele fala o que nesse texto aqui? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Veja que quando Deus chega para Gideão, ele já vai falando varão valoroso. É isso que Deus ele nos vê dessa forma. E aí Gideão começa, depois que Deus ele fala com ele, como Deus fala com Moisés, Gideão começa a querer dar uma desculpa. Não é bem uma desculpa, mas ele estava olhando para aquilo que era natural, para a situação, porque ele está lá malhando o trigo no lagar, ou seja, no lugar de prensar a uva, de fazer o vinho, ele estava lá malhando o trigo, porque por causa do medo dos inimigos, que o inimigo ia roubar a colheita, saquear aquela colheita novamente. Então Gideão ele diz: como que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aí o que Deus responde para ele? Como Deus fala com Moisés, Deus fala com Gideão. Ele diz aqui: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Um só homem. Então Deus ele age da mesma forma com Moisés, como Gideão e com demais pessoas. Deus ele age da mesma forma, ele não muda, ele age da mesma forma. Qual é a forma, pastor? Trazendo para a nossa realidade aquilo que ele espera, trazendo para o nosso dia a dia. E trazendo para a minha vida, trazendo para a sua vida no dia de hoje. Pastor, o que isso tem a ver com Moisés, tirar o povo do Egito? O que tem a ver com Gideão, de também livrar o povo dos midianitas? O que isso tem para a minha vida nos nossos dias, no século 21, nesse tempo que nós estamos vivendo? Às vezes a pessoa pode pensar: quem sou eu para ir contra Satanás? Quem sou eu para dar uma ordem a esse monte? Quem sou eu para vencer o mundo? Quem sou eu para vencer as tentações? Quem sou eu para ser uma pessoa bem-sucedida?
Quem sou eu? Então aqui nesses exemplos, Deus ele não habitava com eles. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e não entende o Antigo Testamento e não o Novo. Naquele tempo Deus não habitava com as pessoas. Não é como nos nossos dias. Deus ele vinha para uma missão específica e depois ele ia embora, em outras palavras. Deus não era como os nossos dias aqui assim. Então Deus ele descia para missões específicas. Hoje, por nós estarmos em Cristo, nós somos a morada de Deus. Hoje, por você estar em Cristo, você é a morada. O apóstolo Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Naqueles dias, quando ele vem falar com Moisés, vem falar com Gideão, ele fala e volta para o seu lugar, ou seja, para o trono dele, ou para os céus, para a presença no lugar onde ele habita. Mas os nossos dias, Deus ele faz parte da nossa vida. Então, Emanuel, Deus conosco. Moisés disse para Deus: quem sou eu para ir ter com esse homem? Deus disse para ele: você é o homem com quem eu vou juntos. Você é o homem com quem eu vou andar. Você é a pessoa com quem eu vou estar juntos. E alguém pode pensar: quem sou eu, pastor, para evangelizar? Como falei na semana passada, quem sou eu para evangelizar uma cidade? Quem sou eu para evangelizar Blumenau? Quem sou eu, quem somos nós nessa cidade para que a gente possa gerar um impacto nessa cidade? Quem somos nós nessa cidade para ir contra a idolatria dessa cidade? Quem somos nós para evangelizar a nossa família? Quem somos nós no nosso hall de amigos, no colégio, na empresa que nós trabalhamos? Quem somos nós para receber o milagre? Quem sou eu para ser uma pessoa bem-sucedida? Quem somos nós? Nós somos as pessoas com quem Deus ele anda. É isso que nós temos que entender. Nós somos as pessoas com quem Deus ele anda. Se eu sou a habitação de Deus, se eu sou o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Então nós somos aquilo que Moisés diz: quem sou eu? Por quê? Porque Deus não habitava em Moisés. Mas Deus diz: você vai ser a pessoa com quem eu vou andar. Você vai para essa missão, mas eu vou estar indo junto com você. Gideão diz: mas quem sou eu para poder vencer os midianitas? Você é aquele que eu vou estar junto. Então nos nossos dias, quem somos nós? Nós somos as pessoas com quem Deus anda. Meus amados, Deus decidiu assim. Por isso coloquei o título da mensagem: Deus decidiu assim. É assim. Não, pastor, mas é Deus que decidiu assim, não tem como ser diferente. Às vezes as pessoas querem mudar Deus. Deus não tem como mudar Deus. As pessoas estão em todos os lugares, elas querem mudar Deus, e Deus não se muda. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. É o mesmo Deus. Então Deus decidiu assim, não tem como ser diferente. Então foi Deus quem decidiu. Ele desceu, ouviu, viu e disse: é com você. Ele fala: eu desci. E eu ouvi as pessoas suplicando, e ele diz: Moisés, é você quem vai libertar. Deus desce, Deus vê, Deus ouve, mas diz: é você que vai fazer. É você que vai ter essa experiência, é você que vai libertar esse povo, é você que vai fazer, através da sua vida, milagres acontecendo. Então, por meio de nós, meus irmãos, ouçam, isso é muito importante, por meio de nós é que as pessoas vão ser curadas. É por causa de nós, é por meio das nossas vidas, que as pessoas que vivem doentes, elas podem encontrar a cura, elas podem ser curadas, é através da nossa vida. É através das nossas vidas que as pessoas, elas vão ser libertas das opressões malignas. Quantas pessoas estão opressas, estão debaixo de uma opressão de demônios, e quem vai libertar essas pessoas? Deus diz: é vocês que vão libertar essas pessoas, é você que vai trazer libertação para essas pessoas, é você que vai gerar cura naquelas pessoas, é através de vocês que milagres vão acontecer nessas vidas, nessa família, nesse jovem, nesse adolescente, e através das suas vidas que vocês vão transformar essas nações. Alguém pode pensar: pastor, quem somos nós nessa cidade para que a gente gere um impacto nessa cidade? Quem somos nós para que a gente possa arruinar, desmantelar as estratégias do diabo? Quem somos nós para podermos banir a religiosidade dela? Quem somos nós para podermos manter os céus abertos sobre essa cidade? Quem somos nós? Nós, os que cremos em Jesus, somos as pessoas com quem Deus se move.
Deus decidiu assim. Diga, Deus decidiu assim. Meus irmãos, se você não sabe, mas somos nós que impedimos muitos ataques de Satanás nessa cidade, não só nessa cidade, né, mas em toda a nação, em todo o universo. Somos nós. E tem mais, talvez muitos não sabem, mas nós que estamos detendo o anticristo. O anticristo, ele não consegue entrar em cena. Muitas pessoas que estão com medo do anticristo não conhecem a Bíblia, não conhecem aquilo que diz respeito à palavra de Deus. É a mesma coisa assim, ele está aqui, ele está pronto para cruzar, ele quer começar a agir, mas tem um camarada que detém ele. Ele está aqui, né, vamos usar aqui que eu não tenho nenhum personagem aqui em cima, mas o anticristo está aqui, ele quer se mover, mas ele chega aqui, ele não passa. Ele não passa, ele não passa. Ele pode ir para cá, vai para onde ele for, tem um que detém ele. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Vamos para a Bíblia então. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Só vou ler esses 2 versículos. Você pode ler todo o contexto. Diz, e agora vocês sabem o que o está detendo. Falando do anticristo. Para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então vai ter um tempo que ele vai ser revelado. Mas tem um que está detendo. E a verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então precisa ser afastado aquele que o detém. Quem que precisa ser afastado? Ou seja, diga, Joy, diz assim, eu sou responsável. Paulo estava falando de você há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás está falando, tem um que detém ele. Quando aquele que o detém for tirado, ele vai se manifestar. Então veja quem nós somos, e a Bíblia diz que Deus decidiu assim. Quando a trombeta ela soar, quando a trombeta soar e a igreja for arrebatada, aí foi tirado aquele que o detém. Aí o Espírito Santo ele sobe com a igreja, porque hoje o Espírito Santo detém, ou seja, o Espírito Santo não pode liberar o anticristo, porque o Espírito Santo está em ação. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai subir junto. Aí aquele que o detinha, agora não está mais, então ele vai ter a liberdade para trabalhar nos 7 anos, dos 3 anos e meio de tribulação e os 3 anos e meio da grande tribulação. Então ali ele vai poder agir, ali ele vai poder fazer aquilo que ele quer fazer. Mas esse ministério da iniquidade, ou seja, ele já está em ação. Você consegue ver tantas situações que estão acontecendo no mundo, ou seja, é aquela situação, ele está, em outras palavras, colocando as unhas de fora, mas ele não consegue se manifestar. Então veja quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos os únicos, meus irmãos. Você tem que ficar muito feliz com isso. Você devia dizer, glória a Deus, eu sou o único que detém quem? O anticristo. O anticristo, não é qualquer ser, é o anticristo nós detemos. Então por quê, pastor? Porque Deus decidiu assim. Foi Deus que decidiu dessa forma. Então ele deixa muito claro aqui, quando nós entendemos dessa forma, então Deus decidiu assim, logo jamais haverá impossíveis para aqueles que creem que Deus é com eles, que Deus é por eles. Quem somos nós, pastor, como corpo de Cristo? Nós somos aqueles que têm provisão contínua. Vou repetir, nós somos aqueles que têm provisão contínua. Então foi Deus que decidiu dessa forma. Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele nos envia total provisão. Meus amados, ouçam algo muito importante. Talvez a gente nunca medite o suficiente para a gente entender o que o Salmo 23, o que Davi ele fala, no Salmo mais lido do mundo todo, que as pessoas mais conhecem, talvez conhecem a letra, né? Não conhecem o espírito, porque ler o Salmo 23 sem o espírito é a mesma coisa que não ler nada, em outras palavras, porque não tem nada, não recebe nada. Mas quando ele lê, quando ele medita que Davi está falando daquele que habita em você, daquele que está com você, daquele que vive em você, daí é diferente. Então ele fala que o Senhor, Ele é o meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta, né? A versão original diz, o Senhor, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. É isso que a versão original deixa bem claro. Então não é não ter falta de nada, mas Ele não vai me faltar.
Então o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Então Ele não me faltará. Fala do quê? Do futuro. Quantas pessoas que estão hoje vivendo em prisões, né, prisões emocionais, vivem numa prisão emocional, né, porque ela está presa, né, ela se colocou naquela prisão por medo do que está por vir, o medo do futuro. Quantas pessoas estão com medo de 2026? O que vai acontecer, pastor? Como que vai ser esse tempo daqui em diante? Se você conhecesse o pastor que Davi está falando aqui, ele está falando, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Ele está falando do quê? Do futuro. Ele não está falando do passado, do presente, ele está falando do futuro. Ele está dizendo aqui, Ele não me faltará. Ele não me faltará, não falta, ou seja, então está falando do que está por vir. Então ele fala do quê? De uma provisão contínua. Então se Jesus não vai me faltar, vai ter provisão contínua na minha vida. Ele está falando aqui de provisão contínua, ele está falando de amor contínuo, ele está falando de uma cura contínua, ele está falando de milagres contínuos, de proteção contínua. É isso que ele está falando só nesse versículo 1. O Senhor não vai me faltar, Ele está falando, não vai faltar provisão para a minha vida. 2026 está às portas. O que é que eu vou esperar, pastor? O que esperar? Eu não sei o que está por vir, mas uma coisa eu sei, e é a mais importante que eu devo saber: o Senhor, que é o meu pastor, Ele não me faltará. Ele não me faltará. Então, se Ele não me faltará, vai ser um ano poderoso. Eu já posso soltar foguete agora, não solto aqui porque eu não tenho, mas senão, pastor, mas é só dia 31, não, pode começar a celebrar já, porque não precisa esperar chegar lá, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe quem vai estar com você, você já sabe como vai ser a sua vida, Ele não vai te faltar. Ah, pastor, mas as eleições, mas seja lá quem vai ganhar, se vai ter, se a gente não sabe, porque a trombeta pode soar antes. O que eu preciso saber é que 2026 vai ser um ano poderoso. Por quê? Porque Deus decidiu assim. Ele decidiu assim, não é o pastor Roberto, eu não decido. Ele decidiu assim. Então eu tenho que crer. Quem somos nós nessa cidade, pastor? Nós somos aqueles que estão limpos, perdoados por causa da obra de Cristo a nosso favor. João 15, versículo de número 3. João 15, versículo 3, diz o próprio Jesus: vocês já estão limpos. Diga, eu já estou limpo. Pela palavra que eu tenho falado. Então Jesus está falando, vocês já estão limpos. Limpos de que forma, pastor? Pela palavra. Pela palavra que eu tenho vos falado. Então a palavra aqui, o próprio Jesus aqui. Então nós, aqueles que honram a Deus por causa da obra linda e maravilhosa que Jesus realizou em nós. Então essa é a nossa nova identidade. Ouça, meus amados, Deus nunca Ele é honrado quando a gente nega o que Jesus fez por nós. Se tem uma forma que Deus Ele não é honrado através da nossa vida, é quando nós negamos o que Jesus fez pela nossa vida. Aí Deus não é honrado. 28 anos nessa cidade, manifestando favor, graça em pessoas, não em coisas, porque Cristo deu a sua vida por pessoas e não por coisas. Quem caminha com a comunhão cristã, nesses 28 anos ou nesses últimos anos, você é testemunha que a gente não dá ênfase em coisas. Porque Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por vidas. Por isso sempre você vai ouvir palavras em relação à tua pessoa, à sua identidade, aquilo que Cristo fez em você, porque Cristo desceu por causa de você, Cristo desceu por causa de nós. 28 anos pregando as boas novas, visando almas e não barganhando para se obter coisas. 28 anos falando do amor do Pai pelos seus filhos, pois isto é o que importa, porque isso é eterno e as demais coisas têm data de validade. As demais coisas têm data de validade. Agora, as vidas, pessoas, elas são eternas. Tudo que nós conquistarmos nessa terra vai ficar aqui, vai se apodrecer, o inimigo vai tomar conta, vai ser destruído, mas a sua vida, as almas que nós levarmos para o céu, elas são eternas. São eternas. Então o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, versículo 26, 27 diz assim: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma? Ou que o homem, preste atenção, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do homem, ele virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com aquilo que ele tenha feito. Veja o que Jesus ele está falando aqui muito claro. Então quem somos nós para essa cidade, pastor? Nós somos aqueles que trabalham por uma comida que não perece, mas por aquela que prevalece. João 6:27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Deus colocou em Jesus o selo de aprovação. Então, que adianta trabalhar somente pela comida que perece? Veja que o tempo que nós estamos trabalhando, o tempo que é hoje, nesse tempo já chegou o tempo de trabalhar, meus irmãos, hoje, ouça, no tempo de trabalhar por uma comida que não perece. Quem somos nós, pastor, nessa cidade? Nós somos aqueles que trabalham por uma comida que não perece. Esse é o texto, versículo 19 do capítulo 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, meus amados, ouçam. Você sabia que o único tempo, preste atenção, que o diabo não quer que você ouça isso. O único tempo que nós podemos trabalhar, acumular tesouros no céu, é nesse tempo que nós estamos vivendo? Aquilo que Jesus está dizendo é assim: não trabalhem para uma comida que perece. Ah, pastor, então Jesus não comia. Muitas pessoas podem interpretar, não é isso que ele está falando. A comida que o nosso estômago, eu sei que a maioria aqui tudo são pessoas bem-sucedidas, de meio-dia estavam lá fatiando aquela picanha abençoada, ali assim, né? Aquele entrecote abençoado. Só que uma notícia ruim para você, que essa picanha, esse entrecote, ele vai passar uma média de 8 horas no seu organismo, e depois você vai para o banheiro e vai liberar. Pastor, mas eu paguei tão caro. Paga caro por uma comida, ou seja, que perece, mas não tem problema nenhum, pode comer, nós temos que se alimentar. Então Jesus está dizendo: não trabalhem por essa comida, não morram por essa comida, não matem por essa comida, não destruam a sua família, não destruam o seu casamento, não perca os seus filhos, não perca a sua empresa, não perca os seus negócios, não perca, ou seja, aquilo que eu tenho feito na sua vida por aquilo que se estraga. É isso que ele está dizendo. Agora trabalhe, ele quer dizer assim: olha, eu tenho uma comida para vocês, se vocês entenderem esse valor dessa comida, vocês vão trabalhar por essa comida e essa não perece, ela não se estraga. Aí ele diz bem claro: não acumulem para vocês tesouros aonde? Nessa terra. Porque nessa terra a ferrugem vai chegar, o ladrão vai minar, ou seja, aquilo vai se acabar. Mas eles acumulem para vocês tesouros nos céus, onde não entra ladrão, onde não chega a traça, onde não chega a ferrugem. Então o tempo de nós trabalharmos para acumular é esse tempo que nós estamos respirando. Porque a partir do momento que a trombeta soar, se encerra o tempo de acumular nos céus. Nós estamos ouvindo, nós somos privilegiados, meus irmãos. Moisés, Gideão, Sansão, Abraão e todos esses demais, eles não ouviram isso que você está ouvindo. Todos esses partiram sem ouvir o que vocês estão ouvindo. E Jesus diz: acumulem. Às vezes a pessoa pensa: mas o que eu vou fazer com o real? Não, ele não está falando de real. Ele não está falando de dólar, ele não está falando de euro, ele não está falando de ouro, ele está falando de tesouros celestiais. Então o tempo que nos resta, esse tempo se chama hoje. Hoje é o tempo do que eu fazer o quê? De acumular tesouros nos céus. O galardão. Então sempre que eu faço alguma coisa em prol do reino, da obra de Cristo, eu estou acumulando tesouros nos céus.
todos nós podemos acumular tesouro no céu. Como? Sempre que eu faço alguma coisa em prol do reino, que parta do meu espírito, que não é uma coisa forçada, que não é uma coisa que o pastor ou alguém está forçando você vai fazer, em outras palavras, porque está sendo forçado, aí você não acumula. Então, tudo que eu faço por amor, de forma espontânea, por gratidão, eu estou acumulando para mim. Quando você ouve falar de dízimo, você sabe que é 10%, então a única quantia que fica com você. Se você entender dízimo é 10%, e as pessoas não querem dar, mas a única parte que fica com ela é os 10% que ela entrega. Pastor, como assim? Me explica um pouquinho, porque você me deu um nó. Eu entrego os 10%, mas é com os 10% que o único que sobra para mim, esse é o único. Como assim? Eu fico com 90%? Não, os 90% que você vai ficar, você vai gastar. Esses 10% são tesouro no céu. Esses 10% não tem ladrão, não tem pastor, não tem ninguém que vai tomar esses 10%, porque esse é o tesouro que você está colocando nos céus. Lá o ladrão não chega, naqueles valores de gratidão, o inimigo não chega, a ferrugem não chega, a traça não chega. Os 90% que ficou nas suas mãos, vai chegar mês que vem, e os 90%? Pastor, não deu nem 10 dias, já foi tudo. Mas não ficou com 90%? Mas em 10 já acabou. Então o que sobrou entre aspas, o que ficou foi os 10 que você entregou para Deus. Aquele não acaba, então você está acumulando. Quando você traz, você está acumulando. Quando você ganha almas para o Senhor Jesus Cristo, você está ganhando, você está acumulando tesouros no céu. Cada alma que você leva a Cristo, que você está tirando uma alma do inferno, você está acumulando tesouros nos céus. E veja que Mateus, ele continua falando ali no capítulo 6, no versículo 1 agora: tenham cuidado. Preste atenção, Jesus falando de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Aquilo que a irmã Mara falou antes, naqueles dias quando a viúva trouxe 2 moedinhas, Jesus chama a atenção porque foi ela que deu mais, porque os outros lançavam sobre si para chamar atenção para eles. E Jesus diz: preste atenção para não praticar uma obra de justiça, para que você seja reconhecido por quem? Pelos homens. Isso não acumula nos céus, é o que ele está dizendo aqui, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, veja que Jesus está falando, se você fizer isso, você não terá nenhuma recompensa do Pai Celestial. Eu estou vindo para o culto, pastor, para ver se o meu líder me vê lá, aí ele coloca lá, pastor, estou sendo bem visto, não tem recompensa. Eu estou trazendo o meu dízimo para frente, estou vindo para cá, eu estou lá na maquininha, para que o pastor veja, você não recebe nada do Pai. Pastor, eu estou na evangelização lá, vou lá para os eventos para mostrar que eu estou trabalhando, não recebe nada do Pai. É Jesus falando, não tem recompensa do Pai, porque Deus, ele vê o que vem parte daqui, do coração, do Espírito, daqui que conta o tesouro no céu, é daqui que conta. Então Jesus, ele nos alerta para a gente não fazer obra de justiça. O que é obra de justiça? São obras mortas. Obras mortas não têm recompensa. Dar dízimo, ofertas ou fazer algo para ser reconhecido pelo homem é uma obra morta, não tem recompensa de Deus. Dos homens até pode receber, mas não de Deus. Versículo 2 diz assim: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombeta. Como fazem quem? Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 3: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão ou que está fazendo a direita. Então veja que Jesus está falando aqui, ele diz, muitos estavam lá até ali nas sinagogas, então faziam quando falaram o que fizeram. Quando é que eles receberam? Quando estavam manifestando. Então deixa muito claro aqui, o nosso Pai, ele nos vê em segredo, ele vê aquilo que nós estamos fazendo. Foi Deus quem decidiu assim. Quem somos nós, pastor, nessa cidade? Nós somos aqueles que se importam pelas almas. Almas que ainda estão nas trevas e que só podem sair de lá através desses que um dia estavam lá. Lembra da semana passada? Deus nos chamou das trevas.
Ele nos tira daquele cenário de morte, de destruição, de ignorância. Então, somente as pessoas que saíram das trevas é que podem tirar outras das trevas. Então, foi Deus quem decidiu dessa forma. Somos nós que libertamos os cativos e anunciamos o ano favorável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18. E o Espírito do Senhor, diga, está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Você pode aplaudir a Deus. Deus não tem prazer, meus amados, em ver as pessoas que Ele criou sofrendo, pelos efeitos da culpa, da condenação, da vergonha. Deus não tem prazer de ver o povo sofrendo. Então foi Deus quem decidiu assim. Deus decidiu. Podemos falar muito mais, mas Deus decidiu assim. Ou nós cremos que a provisão feita por Jesus foi adequada, ou nós não cremos. Infelizmente, muitos cristãos combatem constantemente uma imagem, um fantasma deles mesmos, em relação ao passado deles, sem nenhuma certeza da sua identidade atual em Cristo. E Deus só pode mover aqui na terra através das nossas vidas. Você ouviu as previsões, semana passada, outras, quantas já, ciclone, destruição. Pastor, então eu tenho que esperar o pior? Não, você tem que se levantar como aquele que pode impedir esse mal chegar. É isso que Deus está falando, não é ficar esperando com medo o pior acontecer, não. Quantas coisas que eles estão até hoje esperando acontecer e nunca vai, porque quando alguém crê na sua identidade, quando alguém se move sabendo quem ele é em Cristo, ele muda cenários, ele impede a ação. Você acha que um ciclone, um tornado vem de Deus? Muitos pensam que sim. Ah, pastor, Deus ele veio para matar, roubar e destruir. Aquilo mata, rouba, destrói. E a pessoa diz, é Deus. Mas que Deus? Que Deus que é esse que ele entrega o filho para morrer por aquelas pessoas e agora manda um tornado para matar aquelas pessoas? Não tem lógica, não tem cabimento. Mas por que as pessoas dizem que é Deus? Porque ele não conhece Deus. Ele não conhece sobre a sua filiação. Ele não sabe o que ele pode em Deus. Então ele atribui a culpa a Deus, não ao diabo. O diabo que causou aquilo ali assim, o diabo está lá rindo, por quê? Porque colocaram a culpa em Deus. Então, ou seja, nós temos que entender quem é a nossa identidade. Deus só pode se mover aqui em Blumenau através da nossa vida. Se você vê o caos em alguma parte de Blumenau, saiba que nós somos os responsáveis para mover sobre aquele lugar. 28 anos se passaram, coisas maravilhosas aconteceram, e glória a Deus por tudo, mas nós sabemos que tem muito mais. Diga, tem mais. Diga, tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Por quê, pastor? Porque Deus quer assim. Você pode aplaudir a Deus, porque Deus quer assim. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Deus, Ele quer assim. Deus decidiu assim. É através da nossa vida que pessoas serão salvas. É através da nossa vida que pessoas serão curadas. É através da nossa vida que o Senhor vai ser conhecido em Blumenau, Santa Catarina, Brasil, e o mundo todo vai conhecer a Deus através de homens e mulheres que caminham com Deus. Feche os teus olhos, por gentileza. Não sei se todos aqui já tiveram oportunidade de confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas saiba que quando Deus entrega o seu Filho, quando Ele nos dá o seu Filho, Ele deu por causa da sua vida. Você mesmo que pode estar pensando, mas eu, pastor, sim, você. Mas eu, pastor, o que eu tenho para oferecer? Sim, você não tem nada.
mas Ele veio para lhe oferecer tudo para você. Você que pode estar pensando, mas eu acho que a minha vida não tem mais jeito. Jesus diz, eu vim para dar jeito na sua vida. Você que pense que esse problema é grande demais para você, e Deus diz, pode, e é grande demais para você, mas eu na sua vida farei esse problema desaparecer, porque não há problemas que se comparem a mim, ao meu espírito. Você que pode pensar que o seu casamento, a sua família, talvez não tenha mais jeitos, Deus diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Jesus veio para te libertar de todo o cativeiro, de tudo aquilo que possa estar te aprisionando, talvez de uma depressão, talvez de uma opressão, talvez um medo do futuro, talvez você tenha esse problema, talvez com vício, que não te larga, que impede de você ser uma pessoa feliz. Jesus está falando com você, ele diz, eu vim para que você seja livre, para que você seja liberto, para que você seja transformado, para que você possa desfrutar de mim. Desfrutando de mim, você desfruta do amor do meu Pai, você desfruta de paz, você desfruta de alegria, você desfruta da verdadeira paz, da verdadeira alegria, do verdadeiro amor. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.